Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 21 de novembro, celebramos São Gelásio. Na data de hoje, nós, como igreja, celebramos também a apresentação de Nossa Senhora no templo. Trata-se de um acontecimento que é narrado no proto-evangelho de São Tiago, um escrito apócrifo que acabou não entrando, portanto, nas Sagradas Escrituras, mas que narra que, aos 3 anos de idade, segundo uma tradição antiga, Nossa Senhora foi apresentada no templo e se consagrou ao serviço do templo, como era o desejo dos seus pais, cumprindo uma promessa que eles haviam feito diante de Deus. Mas, para que nós conheçamos um novo santo, nós vamos hoje nos voltar à vida desse santo Papa dos primeiros séculos do cristianismo. Gelásio nasceu em Roma, embora fosse de uma família de origem africana. Ele era muito culto, inteligente, tinha uma personalidade muito forte, ele levava muito a sério as coisas sérias e era muito virtuoso, um cristão muito fervoroso, que acabou sendo convidado para ser conselheiro do Papa Félix III. No ano de 492, esse Papa morreu e Gelásio foi eleito o seu sucessor. E ele teve que enfrentar muita oposição, em primeiro lugar uma oposição política do imperador Anastácio I. Ele, inclusive, São Gelásio, foi o primeiro Papa que, pelo menos pelos escritos que nós temos acesso, claramente se colocou como a máxima autoridade terrena da igreja. Ele, nos seus escritos, deixa muito claro para o imperador Anastácio I que o bispo de Roma não é um bispo entre outros, mas que é sucessor de Pedro e, por isso, pertence a ele o governo da igreja no mundo inteiro. Então, ele, que era muito humilde, teve coragem de se impor diante do imperador, também procurando deixar claro que são distintos o poder político e o poder religioso, portanto, o imperador não poderia se intrometer nos assuntos da igreja. Além disso, São Gelásio enfrentou a oposição de vários hereges na época que colocavam em xeque certos elementos doutrinários recebidos dos apóstolos. Entre esses hereges se destacavam Pelágio e Mani. E com muita coragem, São Gelásio, com muita perseverança também, com muita sabedoria, ele conseguiu afirmar e defender a doutrina recebida dos apóstolos diante dessas deturpações. Além disso, São Gelásio promoveu uma grande renovação litúrgica na igreja, a partir do sínodo que ele promoveu no ano de 494. A partir desse sínodo, foi publicado um sacramentário gelasiano, que uniformizava a liturgia, os ritos dos sacramentos, as orações utilizadas na missa, os prefácios utilizados na missa, porque até então a coisa estava um pouco confusa, cada sacerdote fazia do jeito que achava melhor, acabava que no fim das contas alguns textos não eram realmente de acordo com a sã doutrina. Então o Papa São Gelásio conseguiu, a partir desse sínodo, dar um padrão, uniformizar e colocar textos que, de fato, revelam uma fé autenticamente católica, conforme o Evangelho, conforme a tradição. Isso foi um grande serviço que ele fez à igreja. Ele, que era um papa de profunda vida de oração, também colocou como uma das grandes prioridades do seu ministério petrino convencer e motivar os clérigos à vida de oração. Ele acreditava que um sacerdote, um diácono, só conseguiriam de fato colocar em prática o seu ministério e exercê-lo com eficácia se eles tivessem profunda vida de oração. Então, de fato, ele consumiu muito do seu tempo, do seu pastoreio, para levar os sacerdotes e os diáconos a ter uma vida de oração de fato profunda. Além disso, São Gelásio acabou se tornando conhecido como o Papa dos Pobres, porque em situações muito difíceis na cidade de Roma, em que os pobres sofriam muito, na verdade era ele quem se colocava para servir os pobres, para ajudá-los. Especialmente numa carestia que aconteceu na cidade de Roma. Era uma época em que os poderes políticos eram muito acomodados, o Senado romano principalmente tinha muito receio
dos ataques bárbaros que eram muito comuns nessa época e praticamente só se preocupava com a sua própria proteção, com o seu dinheiro, com a sua tranquilidade, e o Senado romano nessa época realmente não se preocupava com o bem comum, especialmente com os bens dos marginalizados. Então, nesse momento de carestia em Roma, São Gelásio teve que, inclusive, fazer certas intervenções políticas para que navegações que vinham, por exemplo, da África, conseguissem chegar até a Itália para que alimentos, como principalmente o trigo, chegassem a Roma e alimentassem os pobres. Praticamente ele ficou sem dinheiro nessa época, ele doou tudo o que ele pôde aos pobres, e tudo aquilo que ele recebia como doação, ele repassava aos pobres. Os pobres, portanto, o amavam muito, era um papa muito querido pelos irmãos mais esquecidos. E há um texto antigo de um escritor chamado Dionísio o Pequeno, que se refere a São Gelásio da seguinte forma: ele promoveu mais servir do que dominar, e morreu pobre depois de enriquecer os necessitados. Era assim que se explicava ou se sintetizava a vida e o ministério petrino daquele que ficou conhecido como Papa dos Pobres. No fim das contas, depois de alguns poucos anos de pontificado, ele morreu santamente no dia 21 de novembro do ano de 496, na própria cidade de Roma, sendo praticamente de forma automática venerado pelos fiéis como um verdadeiro santo. Ele que era muito querido, muito amado, especialmente pelos fiéis mais pobres, mais esquecidos. Nos inspiremos nesse que é, sem dúvida, um dos grandes papas dos primeiros séculos da era cristã. Nos inspiremos para que nós também sejamos fiéis às missões que nos são confiadas por Deus a cada dia, sejamos fiéis no serviço ao Cristo, presente verdadeiramente nos pobres, na igreja, sejamos fiéis também à sã doutrina, procurando servir a verdade com todas as nossas forças, sem relativizá-la em nenhum aspecto. Sigamos na nossa própria vida o exemplo de São Gelásio I, Papa. São Gelásio, rogai por nós.